Saudações, público maravilhoso aqui do canal do Conde, começando mais um Conde Anitta, toda sexta-feira, 17 horas. Vocês estão vendo aí esse rapaz simpático que está aqui, do Armênios pela Rapaz, Democracia. Saudade do grupo, viu, Anitta? Como é que tá o Armênios pela Democracia? olha, tá meio parado esse grupo, né? Já tem um grupo aí de WhatsApp que conversa de vez em quando, até que no WhatsApp o grupo continua funcionando, mas a nível de atividades fora do WhatsApp, em razão da pandemia também, É, foi degenerando um pouco. Degenerou porque o pessoal se encontrava, conversava, dialogava, ia tomar café, ia fazer reuniões. mas é uma comunidade linda, né? É uma coisa muito bonita, né? Eu até Olha, brinquei com você quando a gente começou a fazer as nossas lives, né? A gente falava mais do grupo e que eu, quando ia para São Paulo, ficava feliz na estação Armênia, tal. A colonização armênia em São Paulo é grande, é relativamente, né? é a maior do Brasil. Você tem aí em São Paulo a maior coletividade armênia. No interior do estado de São Paulo, você tinha algumas comunidades importantes em Lins, em Rio Preto, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Aliás, teve um governador de origem armênia lá, né? A Araci Balabanian também é de lá. Você tem alguns focos aí, fora de São Paulo, mas a grande maioria está lá. Tem algumas heranças no bom sentido, interessantes desse grupo, né? Inclusive a própria presença do professor James Onick, não só nas minhas lives, mas também teve a oportunidade de participar com você, que é um dos membros desse grupo Armênios pela Democracia, que nós instituímos sem presunção, mas de forma muito corajosa, porque é uma coletividade muito conservadora, e no seio dessa comunidade conservadora, que deve ter votado, estimo aí que em 80% aproximadamente no Bolsonaro, nós criamos ali um ambiente até para propiciar para alguns jovens que tinham... Eu vou até contar uma pequena curiosidade dessas aí, de bastidores, que eu acho importante para as pessoas conhecerem como é que funcionam esses mecanismos. Eu tinha algumas pessoas, alguns jovens próximos, né, em função de atividades esportivas no clube, que por ocasião das eleições para prefeito, já para prefeito em 2016, vinham me perguntar a respeito da minha opinião em relação a conflitos familiares, né? Famílias que iam votar no João Dória, e especificamente um rapaz veio e me perguntou: olha, eu queria votar no Fernando Haddad, mas era como se eu pedisse uma autorização para alguém mais velho. Mas você acha que eu posso, que eu devo? Porque lá em casa o pessoal fala que votar no Fernando Haddad seria como uma transgressão, né? E aí a gente disse: poxa, esses jovens, comecei a conversar com o pessoal um pouco mais velho, esses jovens precisam de algum respaldo, precisam de alguma ação, para que senão nós vamos perdê-los. E em alguns casos, efetivamente, para vocês terem ideia, pessoal, do nível que a coisa chegava, até nas eleições de 2018, isso passa por 2014 também, mas até em 2018 você via jovens, 18, 19 anos, que diziam que tinham preocupação em assinar uma autorização para que o seu nome fosse veiculado no grupo, apesar de apoiá-lo, em razão do comportamento dos pais, do conservadorismo dos pais. Muita gente dizia: poxa, eu queria participar, mas eu tenho muito medo da reação que meus pais terão em casa. Então, eu acho que esse exemplo é importante, até porque abre portas. Muitos deles vieram para o nosso lado, para o debate, para o diálogo. Infelizmente, alguns ainda permaneceram e devem permanecer relativamente tímidos, mas todo diálogo é importante. Agora, até curioso a gente começar a falar disso assim, totalmente espontânea, de maneira espontânea, porque hoje nós vamos receber aqui o Ricardo Castilho, que vai falar dos maçons progressistas. Não é isso, Anita Brian? Assim, e você sabe que é bacana que eu conversei com ele pelo Zap? A gente se conheceu, eu conheci o Ricardo em Porto Alegre, quando a gente fez o evento lá, e aí ele acabou chegando para a nossa live pelos seus contatos. Foi um reencontro muito feliz. Então, às 17h30, viu, o pessoal que está acompanhando a gente aqui, daqui a pouco eu vou para o bate-papo, 17h30 a gente recebe o Ricardo Castilho para falar desse grupo, desse subgrupo, enfim, os maçons, que são notadamente mais conservadores e tudo mais, mas que tem uma ala que é progressista. Você quer falar rapidamente sobre isso? Sim, esse é um outro exemplo importante. Eu acho que é importante que nós possamos abrir espaço para que as pessoas possam se manifestar e que o entendimento seja mais abrangente, né? Porque muito provavelmente, como você disse, eu não conheço muito da dinâmica do funcionamento destes grupos a nível geral, mas você tem certos estigmas, às vezes, que recaem, como também em relação à comunidade armênia, como em relação, por exemplo, à comunidade judaica. Muita gente dizendo: o fulano é de uma determinada orientação, então deve estar vinculado
a um conservadorismo, a uma coisa mais fechada, e é importante que a gente possa ouvir, até para conhecer mais e para que a gente possa, de uma forma democrática, amparado nessa ideia de abertura de espaços, conhecer como pensam os personagens políticos importantes nesse momento. Se não fosse, por exemplo, a iniciativa que a gente teve em relação aos armênios pela democracia, eu tenho certeza que muitos jovens estariam inibidos de manifestar suas preferências. Hoje, vários deles, a parte de alguns terem ficado e não terem ainda essa iniciativa, vão para as redes sociais para se manifestar, para falar sobre o que acha que deve acontecer em relação a desrespeito a direitos humanos, a desrespeito à figura da mulher. Olha, gente, tem coisa que tem para desconstruir, é muito difícil, porque são séculos, às vezes, de valores arraigados. Então, essas famílias, elas têm, muitas vezes, falo em relação à comunidade armênia, muitas vezes eles têm aquele princípio da lealdade, do clã. Eu acho que eu já falei sobre isso, né, Conde, aqui com vocês. A coisa da lealdade do clã, que muitas vezes o sujeito tem ciência de que é importante o respeito aos direitos humanos, que é importante o respeito à figura da mulher, mas tem uma tradição de machismo, tem uma tradição de um certo repúdio a esse debate, a esse diálogo de forma mais aberta. E cada grupo, cada situação, cada colônia tem, no caso dos armênios, a culpa transgeracional de sobrevivente de genocídio, né, nessa coletividade que está aqui, é notória. Então, falar sobre direitos humanos é doloroso para a comunidade armênia, até em razão do genocídio. Querido Rogério Ntablian, como é bom conversar com você aqui toda sexta-feira. Deixa eu colocar aqui alguns comentários dos nossos internautas amantes de tartarugas, está dizendo aqui, convidado ilustre, Júlio César, Candoncelli, Coimbra. Salve, Conde Ntablian, boa tarde a todos. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó, Tânia Giopato. E essa pesquisa do Bolsonaro na frente para 2022? Caraca, vamos falar disso. É por isso que eu coloquei essa arte aqui do nosso programa, o santo do pau oco, né? Porque justamente a frase que eu vou deixar para o Rogério comentar na sequência é assim: se depender do jornalismo brasileiro, o Bolsonaro está reeleito, né? Esse é o detalhe. Deixa eu pegar aqui, Larissa Bairros está dizendo aqui, a eleição do Bolsonaro é a vingança do tiozinho do pavê. Obrigado, Larissa. Seja muito bem-vinda aqui no canal do Conde, também inscrições para o canal do Conde, para o canal do Ntablian. Estamos ao vivo também no Twitter, estamos ao vivo no Facebook. Ao carinho da galera, Thelma Rocha, oi amores, querida, queridíssima, deixa eu ver aqui, Adilson Silva, esperar o que da Globo? Globo e militares comem no mesmo curral, só sabem dar golpes, são delinquentes. Maramelo dizendo oi, bacana a reação do público. Rogério, santo do pau oco, eu vendo a pandemia se avançar, se acelerar todo dia, né? Não cede, né? Sempre mais de 1.200 mortes, 1.300 mortes, a gente sabe que é subnotificação também, a gente vê o vírus se acelerando, né, em praticamente todo o eixo mais populoso do país, e ele estabilizado em algumas regiões do Norte e Nordeste, porque, enfim, o Norte já passou por um período muito mais difícil, e o Nordeste porque tem um governo unificado, que é o Consórcio Nordeste. Com tudo isso, deixa eu só fechar essa mensagem aqui, não, já vou passar para você, com tudo isso, quer dizer, tá uma tranquilidade, o Bolsonaro ele se sente à vontade para oferecer cloroquina para EMA, e isso ficar uma coisa normal, quer dizer, ninguém nem pensar na interdição mental de uma figura como essa que habita o Planalto. Passo para você para fazer sua resenha, organizar, botar a bola no chão. Vamos lá. Bom, em relação à questão desse tipo de atitude do Bolsonaro, eu não tenho mais dúvida nenhuma de que é uma atitude de caráter concatenado com o ideário que ele representa. Ele quer gerar esse tipo de situação para gerar uma política, que no meu entendimento é uma política de caráter diversionista, para que nós acabemos nos enfronhando na análise das aberrações que ele comete todos os dias e que nós nos furtemos ao que eu julgo que seja mais importante, que é o Guedes entregando o Brasil. O Guedes está entregando o Brasil, ele fala em privatizações, nós não sabemos exatamente se ele fala em relação aos Correios, se ele fala em relação à Caixa Econômica, ao Banco do Brasil, a setores da Petrobras que já vêm sendo colocados aí de forma retalhada, e a política do Bolsonaro é aquela política do animador de auditório, do clown, do sujeito que toma um protagonismo muito parecido com o Trump, no sentido de sequestrar a pauta que nos é cara, que nos é importante. Eu tenho uma preocupação muito grande sobre isso. E eu acompanhei durante a semana algumas análises no que diz respeito a essa questão da comunicação, né, que você tão bem, com tanto carinho, e trata tão bem e sabe tanto a respeito dessa questão da comunicação. Olha, eu tenho, além da mídia hegemônica, a parte dessas atitudes recentes em relação a coibir alguns sites, alguns twitters,
de membros do bolsonarismo, né, das fake news e tudo mais, mas também há um sequestro aí que eu acho que a gente precisa ter muita atenção em relação ao que está se propondo. A linha, a divisão entre direita e esquerda, porque o discurso que esses comunicadores no YouTube, no Twitter, no Facebook do bolsonarismo estão fazendo, eles estão sequestrando, em muitos casos, o que era a pauta, desde a ideia da aplicação de uma renda básica cidadã, com outro nome, com outra conotação, até o fato de um antagonismo de classe proposto por eles como se eles fossem arautos da defesa dos mais humildes. Eu assisti isso inúmeras vezes, vim aqui dividir com vocês e quero dividir novamente. Por exemplo, agora no dia de amanhã, nós vamos ter um outro movimento em relação à questão dos entregadores, dos aplicativos. E esses entregadores dos aplicativos, eles estão lutando por direitos que foram sonegados pelo golpe, capitaneado pelo Temer e agudizado pelo Bolsonaro e a aliança que o elegeu. E eu vejo os comunicadores vinculados ao bolsonarismo, pelo menos alguns deles, tentando criar um antagonismo como se fossem defesa expressa desse cidadão que está no aplicativo, dessa categoria, desta classe. Eu vi algumas manifestações repetidas, no sentido de dizer: pandemia, está todo mundo isolado, e enquanto isso, vocês estão trabalhando. Veja, olha que contrassenso, mas eu quero fazer essa denúncia, essa proposição desse debate, para que a gente possa organizar, inclusive, uma forma de fazer frente. Enquanto isso, os bacanas comunistas estão pedindo para que vocês trabalhem e se exponham por eles. Como assim, gente? Que discurso é esse? Quer dizer, eles levam a dissonância cognitiva, porque você já não sabe mais quem é quem. Dentro desse campo, se eles se apropriam da defesa do trabalhador que está precarizado em função das ações do grupo que o levou o Bolsonaro ao poder, como é que nós vamos fazer uma agenda que trace fronteira de uma forma clara? Eles dizem: os ricos e a classe média estão em casa e eles pedem comida para vocês. Tem um que é especialista nisso, o sujeito tem 600 mil inscritos no canal dele, e ele fala a todo tempo que há um antagonismo proposto pela classe média, que é simpática à China, que é simpática à Rússia, e os trabalhadores humildes, que são simpáticos ao Bolsonaro, que é um cara simplão, simplório e tudo mais, precisam se defender. Então, Conde, o grande problema, eu acho que mais do que qualquer coisa, a grande ideia, assim, a discussão entre direita e esquerda, não é mais entre a direita liberal e o mercado sobre a apropriação do discurso do mercado, que não cabe mais, e eles são capciosos nesse aspecto. Eles não podem dizer: olha, eu quero uma vida boa para quem aplica em ações da Taurus, para quem aplica na Bolsa, para quem faz esse tipo de situação, independente de ter milhões de brasileiros que não comam. Eles não podem mais dizer isso. Então, eles vão dizer que eles são a favor do cara que está precarizado. Eu ouvi também na fila da Caixa Econômica Federal, antes da pandemia, gente discutindo, na época da questão da Previdência, colocada pelo governo Bolsonaro, que o Bolsonaro estava contra, mas os poderosos o estavam obrigando, junto com o Rodrigo Maia e tudo mais, a aprovar a agenda de reforma da Previdência. Então, eles criaram uma enorme mentira, uma enorme confusão. Como é que você desfaz essa enorme mentira, essa enorme confusão? Primeiro, precisamos denunciar que isso existe. Eles estão se apropriando de uma agenda que não é deles. Quem colocou o cara no precariado, no precarizado, no dia a dia, foi a agenda do golpe. Não foi o comunismo imaginário, delirante dessa gente. Agora eles dizem: não, foi o comunismo que colocou, né, essa situação para que vocês aí ficassem numa situação menos favorecida. Conde, esse é um grande problema, esse é um grande desafio, e nós devemos estar muito alertas para isso, porque isso está se disseminando, tá? Daqui a pouco vai ficar natural e normal dizer que o bolsonarismo é defensor do trabalhador menos favorecido, do sujeito que está desempregado, e que as coisas não caminham porque a China, a Rússia, o comunismo e o PT, que é um delírio, né, de imbricar tudo isso, não permitem. Perfeitamente. Rogério Entabliano, daqui a pouco eu vou para o bate-papo, mas fazer um comentário sobre a sua resenha, que é o seguinte: o bolsonarismo tem uma visão utilitarista da linguagem. Então, eu fiquei estarrecido, queria que você comentasse isso. O governo perder uma votação no Congresso, como foi a da aprovação do Fundeb, por 499-7, perdeu, e sair dizendo que, celebrando a aprovação do Fundeb, quer dizer, é um setor, é um elemento enunciador, quer dizer, vou falar o governo, não é só o Bolsonaro, o bolsonarismo não tem o menor caráter, não tem a menor conexão com a realidade. Ele vai produzindo, simplesmente vai jogando esses enunciados aí nas redes, e como você tem essa
acho que uma crise de informação, né, no eleitorado, enfim, nas pessoas. Você tem ele crescendo de popularidade e vencendo o prognóstico da eleição de 2022. Quer dizer, não existe uma cobrança, e aí vai minha crítica ao jornalismo de novo, não existe a cobrança do jornalismo sobre essa ausência de coerência. Por que o PT é facilmente criticável? Por que a esquerda é facilmente criticável? Porque eles têm coerência com o que eles fazem, com o que eles dizem. Agora, quem não tem coerência fica imune. É como se fosse uma blindagem impossível de ser permeada. Quer dizer, é um grande desafio de comunicação, mais uma vez. Passo para você comentar e na volta a gente refaz aí a questão com a participação do público. Vai lá, Anitta. O que está acontecendo, Anitta? A questão foi disseminada no mundo todo. Eu estava conversando com um amigo na Espanha hoje, período da manhã aqui no Brasil, período da tarde lá, e ele dizia, aqui acontece o mesmo, não vai pensar que vocês são privilegiados em relação a isso. Capturaram a ideia de que é possível promover uma dissonância cognitiva, que é provável que muita gente hoje só esteja analisando manchete, concepções de caráter panfletário, então eles não vão ao embate tendo que discutir conteúdo, eles vão ao embate com frases feitas, utilizando de sensações, de recalques, de frustrações das pessoas. Isso nós já havíamos determinado lá atrás, que isso é uma situação muito fácil de ser capturada. Eu, quando participei do Vira-Voto, percebia. Um sujeito que eu sempre comento aqui com vocês, que marcou muito para mim, ele dizia que era animador de festa infantil e que ele ia votar no Bolsonaro porque ele tinha raiva da irmã, e a situação do mimimi de defesa de proteção à mulher, né, o deixava transtornado. E quando ele viu que o Bolsonaro não tinha essa coisa de defender a mulher, que era coisa da casa, então ele tinha ódio da irmã e logo tinha ódio das mulheres. Quer dizer, esse tipo de frustração, de situação mal ajambrada, mal organizada na cabeça das pessoas foi explorada no mundo inteiro. Tem muita gente sem esperança no mundo inteiro, em razão de sucessivos ataques aos direitos em relação ao trabalho, em relação à previdência, em relação à expectativa, em relação à educação, à mobilidade também dentro da pirâmide social. E aí essas pessoas são facilmente capturáveis, porque se você perde totalmente a esperança, você vai apelar para o impossível, mas que muitas vezes possa te parecer mais fácil. Aí entra também os braços da teologia da prosperidade. E esses braços da teologia da prosperidade, nós aqui muitas vezes não temos a dimensão do que eles continuam crescendo. Eles sobem morro, eles entram em favela, eles entram em comunidade, eles dialogam com a comunidade, eles arrumam um casamento, arrumam um emprego, desfazem briga, né? E entram muitas vezes, até, vamos dizer, redundante colocar isso, mas eles entram muitas vezes no papel do Estado, porque quando tem enchente eles vão levar cesta básica, eles acabam fazendo arrecadação de vestuário para a época do inverno e distribuem para as pessoas. Quer dizer, eles estão entrando com um grau de pragmatismo, de realização no fronte, que é muito preocupante. É muito preocupante isso, mais a dissonância cognitiva gerada pela quantidade de desinformação e de ódio semeada, nos coloca um desafio muito grande aí. Perfeitamente, Rogério. Eu vou compartilhar uma imagem aqui. Opa, tá vazando meu som aí, Anitta. Não sei por que aconteceu, mas deixa eu compartilhar essa imagem aqui. O pessoal me pede várias vezes dicas de livros de linguística, né? E eu já tenho esse post no meu Facebook até, né? Que é o livro da Helena Brandão e da Eni Orlandi, Introdução à Análise do Discurso e Análise do Discurso. Você encontra facilmente esses livros em qualquer livraria virtual, na Amazon, tudo mais. Então tá aqui, eu tô deixando aqui para vocês. Mais uma vez repetindo, para quem tá vendo aqui, Helena Brandão, Introdução à Análise do Discurso, e Eni Orlandi, Análise do Discurso. São livros introdutórios, evidentemente, mas que dão uma dimensão que é muito interessante, Anitta. Inclusive, acho que quando você tiver um tempo, é um livro que você lê em 2 horas, cada um desses livros aqui, menos até. Mas eles são densos e eles explicam essa forma de abordar a linguagem que eu acho que não pode mais se perder tempo nesse país. Eu acho que eu vou pegar esse livro, vou mandar para todos os partidos, para o PT, para o PCdoB. Por quê? Porque eles tratam a linguagem não de maneira nem utilitarista e nem de maneira normativa, quer dizer, aquela coisa só da norma culta, do bem falar, da oratória. Não, é a produção de sentido na sociedade. Como se divide o sentido? O sentido é uma riqueza.
e ele também é distribuído desigualmente. Então, essa teoria dentro da linguística da produção de sentido, que é a análise do discurso francesa, quer saber exatamente sobre isso. Então, eu tento aplicar, é assim que eu tento ler tudo que aparece no nosso horizonte aí, do Bolsonaro, PT, PSDB, tudo que vai aparecer numa disputa por essa primazia do sentido que, por sua vez, vai comandar o processo produtivo. Ela precede a produção da riqueza. Mas isso é uma outra questão. Eu acho que a gente tem muitas coisas aqui para falar. Antes de ir para o bate-papo, Anitta, eu vou passar para você de novo. Quer dizer, a gente vê o Bolsonaro. E aí, por que esse grotesco do Bolsonaro acaba logrando êxito, confundindo todo o meio de campo? As pessoas não sabem mais o que está acontecendo no país, não fazem questão de cobrar. Ele continua com a popularidade basicamente intacta naqueles 30%, né? Desde quando ele foi eleito até agora, caiu, subiu, voltou, fica ali numa região meio que com uma certa garantia, e as pessoas começam a ficar aflitas porque começa a se pensar nas eleições municipais. Alguém aqui perguntou sobre Boulos e Erundina em São Paulo. A gente já comentou isso na semana passada, mas eu achei até engraçado, ele porque é o seguinte: o lançamento da oficialização do Boulos e Erundina lançou a candidatura do Tato, porque daí o Tato apareceu, né? As pessoas querendo, não, vamos apoiar, vamos fazer tudo mais. Quem é o Tato? Da onde veio? Por onde anda? O que faz? Qual é o projeto? Acabou lançando. Eu acho que isso foi algo que está sendo positivo a princípio, ainda que muitas pessoas não concordem com isso, mas para o debate em São Paulo. Uma matéria de ontem, já passo para você, de que as candidaturas em São Paulo, por exemplo, da Joyce Hasselmann pelo PSL, e as já postas do Bruno Covas pela reeleição e do França, que supostamente corre por fora, não estão garantidas assim, né? Eles vão saindo na frente nas pesquisas. A Joyce eu não sei, a Joyce acho que não tem traço ainda nas pesquisas. Mas faz só uma análise para a gente desse cenário de São Paulo que irradia para o Brasil inteiro. O que você está achando, Anitta? Você que é morador, vai votar. Bom, eu tenho visto essa questão em relação a essa demanda para comentar a questão do Boulos, a questão do Tato. Eu até ontem, insistentemente, as pessoas estavam perguntando, e eu disse o seguinte: por não ter filiação político-partidária e por ser um processo ainda muito incipiente, eu não me sentiria à vontade para dizer que deva haver um direcionamento em relação a uma campanha ou outra. Acho que a gente tem que aguardar, ouvir as propostas, ouvir o que os candidatos têm a dizer, ouvir a capacidade de aglutinação que eles têm das forças políticas, para que a gente não tome nenhuma atitude precipitada, porque o que pode parecer viável hoje, efetivamente amanhã pode não ser, e contrário senso, o que parece não viável hoje pode ser viável amanhã. Nós temos que dar tempo ao tempo, analisar com maturidade e entender que nós estamos vivendo um momento no qual as pessoas tendem a procurar o maior grau de cisânia, de distanciamento entre os grupos, até na comunicação. Esse é um dado relevante, é um dado importante, e a gente tem que tomar cuidado com os ardis, com as armadilhas, nem tudo que parece Vamos pensar com calma, vamos pensar se efetivamente o melhor caminho para São Paulo é a candidatura do Tato, a candidatura do Boulos, qual candidatura virá ou viria por parte dos outros partidos que pretensamente estão mais no campo popular. Vamos pensar com calma, não vamos tomar atitudes... As pessoas estão muito sensibilizadas, né Rogério? Fica desesperadas. Está dando eco. Sim. E o emocional, né? O emocional está muito à flor da pele. Então, as pessoas muitas vezes querem respostas que a gente não tem condição de dar. Eu não tenho condição de dizer o seguinte: olha, vamos chancelar que vamos ser muito objetivo, que o Tato apoia a candidatura do Boulos. Eu não posso dizer isso hoje, porque... Eu acho que isso, inclusive, poderia destruir. Eu acho que a parte, eu não ser filiado ao partido, e aquela história também que eu li alguém dizendo isso, e achei interessante, até alguém que eu gosto muito, que é filiado ao PT, e disse o seguinte: olha, é difícil também você dar opinião dentro da casa dos outros sem participar da dinâmica do dia a dia. Eu acho que a gente tem que aguardar. Eu vou cortar o seu microfone, porque está dando um eco muito forte aqui. Não sei o que aconteceu, pirou aqui o aplicativo. Aí vou colocar algumas imagens. Olha que linda essa mensagem da Yara Gimenez aqui para gente. Lindos. Obrigado, querida Yara Gimenez. Muito bom, aqui do Piauí. Tem uma mensagem aqui
Eu vou colocar essa, depois eu vou provocar você. Daqui a pouco vai chegar o Ricardo Castilho, não vai dar tempo de falar sobre isso. Anitta Brilhant, você é independente, CC Links e tudo mais. Daqui a pouco eu vou dar uma provocada no Anitta sobre isso aqui. Vou falar também, né? Misericórdia, Conde e Anitta juntos, só as pestes do Egito. Eu acho que é crítica, mas eu achei tão fofo que eu fiz questão de colocar aqui. Quer dizer, nem as pestes do Egito para aguentar a gente, então estamos bem na fita, Rogério Anitta Brilhant. Olha só, deixa eu pegar mais algum comentário aqui, deixa eu ver. Vamos ver mais um aqui. O pessoal quer que eu grite ô Lula, só um ô Lula. Ô Lula, tá aí. Olha só, Rogério, rapidamente, né? Temos 5 minutos, não vai dar para falar sobre isso. Eu acabei de ler a matéria lá. Eu não gosto muito de falar do Duplo Expresso, porque me dá um tédio muito grande. Acho que é um péssimo jornalismo. Já falei isso em todas as lives possíveis. Achei que o Pepe Escobar viajou na maionese, né, com essa história. Você vê que o meu português é bastante claro. Li a matéria toda. É uma matéria atravessada, porque a teoria da conspiração é um gênero, né? É um gênero discursivo. Então, ela está toda lá atravessada. O Pepe cita o Foucault, uma confusão danada. Acho que está muito pobre do ponto de vista da argumentação e da consistência das comprovações. Deu aquele barraco lá com o Leonardo Atush. Acho que o Leonardo Atush respondeu de maneira muito elegante, fez um artigo explicando. Se você tem bala na agulha, se você tem o que mostrar, mostra. É simplesmente isso. Quando você tem alguém que não se conforma de que a sua tese não reverbere, e quer impor a qualquer custo essa tese para outros veículos, eu acho que tem alguma coisa errada. Quero ouvir você, Rogério. Quantos filiados tem o PT, Conde? Acho que mais de 2 milhões. Supondo, eu também não tenho certeza. Ontem eu falei 2 milhões, alguém me falou 4, alguém me falou 4.800, eu não sei, mas... Enquanto você fala, eu vou ver. Certamente o PT tem milhões de filiados à sua agremiação. Em relação a isso, eu quero dizer o seguinte. Bom, em relação à independência, em primeiro lugar, a independência é absolutamente total. O meu compromisso, o único compromisso, é com o legado que eu quis, desde o início, promover, que é o da educação cívica e política disseminada na sociedade brasileira, sem nenhum tipo de ideia em relação a receber benefício de nenhuma monta. E continua sem. Então, estou absolutamente aberto para todos os tipos de opinião, para todo tipo de contraponto, às vezes até contra a vontade de muita gente que participa do nosso chat, do dia a dia ali. Mas eu quero dizer o seguinte, eu fiz essa pergunta em relação ao número de filiados do PT, porque se há algo mais para ser dito em relação ao PT, que se apontem os nomes e os CPFs. Porque eu não posso imaginar que um partido que tenha 2, 4 milhões e 800 ou 1,5 milhão de filiados tenha a responsabilidade sobre a construção, sobre a égide do seu CNPJ, de ter uma imputação como ocultou ou não permitiu que fossem desenvolvidas determinadas investigações. Ainda mais quando se trata de crimes pretensamente cometidos, ou assumindo que sejam cometidos, independente do aspecto legal, dos indiciamentos e condenações derivadas, no bojo do governo Fernando Henrique Cardoso. Então, é um longo caminho. O CC5 foi criado em 1969 nos governos militares para operações específicas de câmbio que estavam disciplinadas na medida de 1969. Foi feito mau uso da CC5? Foi. Muito provavelmente foi. Ou sabemos que foi, né? No senso comum, acho que cabe isso, tem muita preocupação com a responsabilidade do aspecto da construção, sob o ponto de vista do que estipula a Constituição, de que o ônus da prova é de quem acusa. Mas foi feito mau uso. A gente sabe que o Brasil tem sonegação, tem descaminho, tem contrabando de cigarro, tem contrabando de bebida, tem sonegação na Zona Franca de Manaus, e muitos desses recursos, muito provavelmente, saíram do Brasil por esses caminhos, inclusive não apenas pelo Banestado, como por outros bancos que estavam ali estabelecidos, e que não era privilégio do Banestado realizar esse tipo de operação. Agora, o que se quer em relação a isso? Eu já vou ao finalmente, porque eu sei que a gente tem pouco tempo, eu vou finalmente. A ideia dessa narrativa toda é construir para a opinião pública a ideia de que crimes não foram desvelados, não foram revelados, porque o PT, essa entidade que tem CNPJ, teria impedido que essas investigações ocorressem de maneira a contento.
quando eu acredito que esta narrativa, se é essa narrativa que quer... Nós temos que chegar aos finalmente, porque você pode fazer uma construção de 4, 5, 10 horas, utilizando de ecletismo, de cabedal, de conhecimento, de sabedoria, de bonitas imagens, uma série de coisas. Mas qual é a finalidade? É colocar luzes sobre crimes, para que aqueles crimes que são de caráter permanente, que se protraem, né? Como, por exemplo, o caso da lavagem de dinheiro, que não estão prescritos, está prescrita a evasão, mas a lavagem não está porque é crime permanente, não é crime instantâneo. Sejam investigados e desvelados, mas, ao mesmo tempo, se faz um discurso de que a justiça não funciona e que a justiça não dará andamento. Eu quero saber qual é o objetivo. Esclareçam para mim, por favor. Qual é o objetivo? É dizer que foi o PT, uma instituição que tem CNPJ e milhões de filiados, que impediu que essa investigação ocorresse? Se for este o objetivo, eu acho que nós temos que ir, naturalmente, logo ao bojo e determinar. Não sei se vocês querem colocar esta pecha, então coloquem de uma maneira mais objetiva. Se é para desvelar a investigação, faça a investigação e luz. Meu canal está aberto para todo mundo sabe como me encontrar. O seu canal está aberto. O som está aberto, eu vou ter de fechar o seu microfone para não dar eco aqui também. Nós estamos recebendo aqui nesse momento. Então, antes só de apresentar o Ricardo Castilho, só dizer o seguinte: eu acho, Rogério, que a gente precisa fazer uma live maior, você e eu, talvez. Eu vou falar sobre isso na minha live de hoje. Eu vou falar sobre porque me interessa como linguagem, essa questão aí da matéria do Duplo Expresso, Pepe Escobar, Leonardo Atucha. Eu vou falar, não tenho rabo preso também, não tenho nenhum tipo de problema em dizer isso. Mas eu acho que a gente pode conversar depois, porque eu sei que você é uma pessoa muito bem informada e tem uma ponderação muito grande. Você quer fazer um comentário final aqui? Deixa eu só saudar o Ricardo Castilho, Rogério, para ele ser celebrado por todos nós aqui. Ricardo Castilho, seja muito bem-vindo. Tudo bem, meu querido? Você nos ouve bem? Sim. Sim? Sim. Seja muito bem-vindo aqui ao canal do Conde, ao Conde Anitta. É uma felicidade ter você aqui. Você vai falar daqui a pouco para a gente. Primeiro só queria que você saudasse aqui o nosso público e chegasse chegando aqui com a gente, Ricardo. Tudo bem? Tudo bem, Conde, tudo bem, Anitta. É um prazer estar com vocês. Sou membro dos dois canais, mais o 247. Como o Conde falou, a gente já se encontrou aqui em Porto Alegre, no encontro de Porto Alegre, do 247. É uma honra estar aqui e poder falar para vocês sobre esse movimento que a gente criou, que é o movimento dos maçons progressistas do Brasil. Que nasceu também, a necessidade nasceu como tem os jornalistas pela democracia, como tem os juristas pela democracia, nasceu da necessidade da gente impor um outro discurso, né? Maravilha, sensacional. E vou passar para o Anitta Blian, ele quer concluir ainda aquele tema, e aí a gente já passa para arguir o nosso querido Ricardo. Perfeito. Anitta. Bom, vamos lá. Então, eu vi um comentário no chat dizendo que conheçam primeiro para depois criticar. Eu não estou fazendo crítica de nenhuma natureza. Eu não estou fazendo crítica nem pessoal. Inclusive, eu tive a oportunidade na TV Jovens Cronistas, quando fui citado no chat, de pedir para participar no final, quando o Rômulo Maia, do Duplo Expresso, esteve presente, e quero repetir aqui, não tenho absolutamente nada contra ele. Eu estou fazendo uma análise em relação aos fatos. Se o objetivo é colocar luzes e existem materialidades, existem provas sobre crimes, contem comigo para repercutir. Agora, se o objetivo for dizer que o PT obstaculizou as investigações e não determinar nomes, João, Antônio e Maria, por favor. Vamos mostrar. Eu vou fazer a primeira questão aqui para o Ricardo, que é o seguinte: são maçons progressistas. Você é da maçonaria, existe aí até no imaginário, porque a maçonaria é um grupo que é muito reservado, né? Enfim, não se tem acesso, quem não é iniciado não tem, digamos assim, os protocolos ali, dos rituais e tudo mais, e do que se discute, e isso, enfim, isso é tácito, é respeitado. Agora, eu queria que você explicasse essa iniciativa em função até, acredito eu, e você confirma para mim ou não, Ricardo, de uma situação realmente muito dramática para o país, politicamente, do ponto de vista social, do ponto de vista da economia e do ponto de vista sanitário, quer dizer, muito sofrimento. E aí vocês tomaram essa iniciativa, eu quero que você conte um pouco essa história para a gente aí. Ricardo. Nós
partir do momento, quando ali na altura, um pouquinho antes do golpe, nós começamos a nos sentir incomodados com a presença de maçons falando em nome da maçonaria. Teve um grupo que se apresentou no Congresso Nacional de avental, luvas, houve manifestos, e falando com pessoas aqui e ali, nós começamos a nos encontrar e formamos um grupo, começamos localmente e nacionalmente, né? Começamos a nos encontrar e formamos um grupo para dizer às pessoas, principalmente aos maçons, que a maçonaria não era aquilo. Inclusive, defender um governo que defende armas, que defende morte, que não está preocupado com 82 mil mortes, hoje talvez mais, né? Já deve ter mais. Isso não é preservar valores, não é preservar a fraternidade, não é a humanidade, não é nada disso que a maçonaria defende. Então, nós nos reunimos, primeiro, para dizer que a maçonaria, que as pessoas que defendem esse tipo de governo não falam em nome da maçonaria. Nós também não falamos em nome da maçonaria, nós somos um grupo de pessoas, e os maçons são homens livres, né, que vão dar a sua opinião. Né? Então, o grupo nasceu dessa necessidade, e também da necessidade de nos fortalecermos, porque a briga interna, os ataques que a esquerda sofre, nós sofremos justamente dentro de um meio mais reacionário, né? Perfeitamente. Eu vou passar a palavra diretamente para o Anitablian, abrindo o seu microfone aqui, Anito, fechando o meu. Vai lá. Vai lá. Ricardo, eu gostaria que você comentasse conosco quais são as reações em relação aos grupos mais conservadores quanto à iniciativa de vocês de uma ação progressista, principalmente próximo da mídia, não é? Eu tive a oportunidade de ver que vocês já tiveram outras participações, que você já esteve em outros programas falando a respeito dessa agenda. Qual que é a reação dos grupos mais conservadores à iniciativa de vocês? A gente não tem uma ação externa muito forte. Eu acho que esse programa vai ser o primeiro grande momento assim que nós vamos estar mais expostos, porque vai ficar nos dois canais, vai ficar no 247, que são canais, eu diria os três importantes, que vão dar divulgação e fácil de se enviar. Então, eu acho que vai propagar muito a partir disso aí. Né? Nós fizemos alguns manifestos, nós fizemos manifestos contra o golpe, nós fizemos manifesto em apoio contra a prisão do Lula, depois a favor da soltura do Lula, a favor do processo justo. Não é a soltura, é que se faça um julgamento justo, né? Então, a nossa pauta, ela passa por isso, pela defesa dos direitos, né, pela soberania, a venda do patrimônio que está acontecendo, e tudo que a gente já viu na época FHC, e está se repetindo, e estão acelerando isso. Então, na maçonaria, especificamente, de maneira geral, a gente não tem uma repercussão ainda, mas eu acho que vamos ter em breve. Né? Mas pessoalmente, assim, cada um na sua loja, para as pessoas entenderem, recapitular um pouquinho, a maçonaria, ela é composta de pessoas, irmãos, né, maçons, que se reúnem, formam lojas formam potências. No Brasil existem diversas potências, algumas reconhecidas, outras não reconhecidas. Então, dentro das nossas potências, dentro das nossas lojas também, a gente tenta influenciar e ser um contraponto nesse discurso. Hoje mesmo eu recebi num grupo que eu participo, eu recebi um meme que era o Pablo, um meme antigo, inclusive, que é o meme do Pablo Escobar, com a Dilma, Cristina Kirchner e o Néstor Kirchner, que é um troço que já foi desmentido há muito tempo atrás, e alguém rebateu dizendo que absurdo que era aquilo. Eu achei que era sacanagem. E aí meu irmão, isso aí é falso. Então, a gente tem que estar ali dentro para desconstruir. E nós estamos dentro das bolhas, né, deles. Então, isso é importante. Eu vejo como muito importante também o nosso papel para desmistificar essas coisas, né, para esclarecer até mesmo. Porque, às vezes, as pessoas nem postam por maldade, é por ignorância mesmo. Perfeitamente. Eu vou ler aqui alguns comentários dos nossos internautas. Andréa Perobelli está dizendo: adoro Gustavo Conde e Rogério Anitablian. E agora também o Ricardo Castilho, por favor, tá, Andréa? Carecas. Vamos fazer aí, que afinal somos três carecas aqui também nesta live, né?
Se aparecer um pernilongo aqui, coitado, ele não vai ter onde parar, ele não vai conseguir decidir onde ele vai parar. Márcia Fracaroli, espanhol. Anitta Blenner, você aceita receber o Rômulus hoje? Eu não ia colocar essa mensagem, acabei colocando sem querer aqui, mas depois o Anitta Blenner responde. Larissa Bairros, pelo visto, o Bolsonaro veio para dividir e destruir em todos os lugares e segmentos. Juca Ribeiro, maçonaria contra o racismo. Deixa eu já direcionar. Anitta, vamos para você mais uma vez? Para você conversar aí, daí você já aproveita e responde se recebe o Rômulo. Acho que você recebe, né? Eu não. Não. Márcia, bom, eu não sei se você tem procuração dele para fazer essa proposta. Eu quero dizer o seguinte: já disse que meu canal está aberto para todos e quantos queiram se manifestar. A minha posição não muda em razão de quem eu receba. E, na realidade, se ele quiser se manifestar no meu canal, ele sabe como me encontrar. Eu acho que fica melhor assim. Não tenho nada contra, tá? Mas se ele quiser se manifestar, eu acho que ele sabe como me encontrar. E se você é amiga dele, diga a ele que me procure, então, se ele tem vontade de se manifestar no meu espaço. Então, pode ser isso. Então, está vendo só como é que é o Anitta Blenner elegante? Anitta, agora vamos no tema da maçonaria e no tema aí dessa iniciativa bacana do Castilho. Passo para você de novo, depois eu faço a pergunta do bloco final, beleza? Vamos lá, deixa eu abrir o microfone. Ricardo, até para que a gente possa conhecer um pouco, vocês têm uma agenda de ação específica? Como é que funciona o grupo a nível de ação objetiva, de dia a dia, de encontros ou reuniões? Eu não sei, me permita, se eu eventualmente estiver fazendo alguma pergunta que esteja fora do rol do que deva ser feito, até atribua ao meu desconhecimento de causa. Eu gostaria de saber se tem alguma agenda no sentido prático de ações de cotidiano do grupo que vocês formaram. Nós estamos começando a fazer isso no WhatsApp já há 4 anos, e esse grupo ele era um grupo quase de alcoólicos anônimos, assim, de ajuda mútua, né? Era um grupo de autoajuda ali, a gente estava ali como uma defesa, né? De uns tempos para cá, a gente, desde o início do governo Bolsonaro, a gente sentiu a necessidade de crescer, expandir e colocar a nossa voz para fora, né? Nós temos um canal, a gente tem um canal no Facebook, Maçons Progressistas do Brasil, temos no YouTube, não temos, no Facebook é bem ativo, no YouTube não temos muita coisa, mas a ideia é a gente abrir esse canal, expandir para colocar a nossa voz, e principalmente em contraponto ao que outros maçons têm colocado defendendo esse governo, né? E uma coisa que é interessante, assim, a maçonaria, ela é baseada em alegorias, em mitos, em lendas, né? Ela é baseada na história da construção do Templo de Salomão. Toda maçonaria é baseada nisso, né? E existe uma coisa num templo maçônico que chama pavimento mosaico. Pavimento mosaico são, se o Conde quiser procurar aí na internet, vai achar, te bota, são azulejos, que são branco e preto, então são interpostos. Isso significa a união de todos os maçons e a diversidade de opinião e o respeito à opinião. Isso está na base do nosso pensamento. Então, o pavimento mosaico, exatamente. Então, isso aí representa, toda loja tem isso aí. Alguns ritos, isso é menor, alguns outros ritos é maior. Então, isso aí representa justamente a diferença de opinião, representa o direito do outro manifestar a opinião, né? Então, o que a gente defende basicamente é isso. Só que por que isso acontece agora? Como eu falei no início, né? Por que surgiu Juristas pela Democracia, juristas e os jornalistas pela democracia, né? Porque o momento exige. Então, o momento exige que a gente se posicione, que a gente se coloque de frente para contra tudo isso que está acontecendo, né? Perfeitamente. Ricardo Castilho, eu quero trazer uma última questão, então, para a gente, que a gente já está encerrando aqui o último bloco do nosso Conde Anitta, aí depois ainda faremos as considerações finais, mas até onde eu sei, quer dizer, na minha cidade tem uma loja maçônica que é ultra conservadora, e ficaram muito associados realmente à defesa do Bolsonaro, enfim, ficaram, como a gente viu outros setores e tudo mais. Essa ferida, né?
assim, você não precisa, evidentemente, você está dizendo que não fala em nome da maçonaria, que esse grupo extrapola, digamos assim, os limites da própria loja maçônica. Mas eu queria que você comentasse essa ferida, quer dizer, esse momento que muita gente se enganou com Bolsonaro, e agora, na pandemia, a gente percebe o caráter violento, agressivo, assassino, perigoso, e como é que a gente pode recuperar, quer dizer, como é que setores que não eram alinhados, digamos assim, a um espírito da esquerda democrática e que foram seduzidos, né, por um discurso de ódio à esquerda, de ódio à política, e agora estão nesse dilema. Como é que a gente vai consertar essa digamos, leitura do país mais uma vez e essa subjetivação, quer dizer, política que todos nós temos de ter? Passo para você, querido Ricardo. Resposta simples e direta é na luta. Mas, se me permite fazer se a gente tem uns minutinhos, os maçons lá no século XIX, eu vou pular rápido do século XIX para cá, mas os maçons lutaram muito pela abolição da escravatura. José do Patrocínio foi um maçom que muitas lojas compravam escravos para libertar. Então, no final do século XX, no final do século XIX, início do século XX, a maçonaria ela tinha esse espírito de libertário né? À medida que os negros iam sendo alforreados, eles necessitavam de educação. Então, no final do século XIX, início do século XX, a maçonaria tinha muitas escolas de ensino, muitas noturnas. O que eles acabaram vendo? Eles acabaram vendo que esses trabalhadores eram precarizados. Então, começaram a criar mecanismos de proteção. Onde é que estava a literatura no início do século XX sobre a proteção dos direitos do trabalho? No movimento socialista, no comunismo que nascia, nos trabalhos de Marx, etc. Então, a maçonaria, no início do século XX, ela era socialista. Tem relatos, tem no Grande Oriente do Brasil, tem documentos dizendo que ela deve proteger o trabalhador e que ela deveria promover o socialismo, né? Depois nós temos na era Vargas, quando entra Vargas fecha as lojas maçônicas, né? E tem uma perseguição. Então, ali nos anos, depois do Estado Novo, começa uma perseguição às lojas, um combate ao comunismo, né? Então, os maçons eram os maçons que eram mais ligados ao socialismo, ao comunismo, o que eram de esquerda, eles eram denunciados. Então, as lojas perderam esses quadros, né? E, na sequência, a gente tem o golpe de 64. Então, a maçonaria ser reacionária, ser de direita hoje, ela é fruto histórico. É um caminho histórico que vem desses processos que a gente vive hoje, que a gente viveu no nosso país, né? Então, hoje, nós temos no grupo de maçons progressistas filiados a partidos os mais diversos, tem candidatos do PT, do PCdoB, de diversos partidos do PSOL, que são candidatos que estão no grupo. Nós temos no grupo maçons que estiveram na luta armada, que estão no nosso grupo. Então, o processo Interessante. Deixa eu, sem querer te interromper, quer dizer, é importante desmistificar isso, porque nós estamos num momento de muita emocionalidade, de muita polarização, de muita violência discursiva, ideológica, né? E a gente acaba rotulando, alguns setores acabam sendo rotulados, e eu acho que você está aqui hoje justamente por isso, quer dizer, para tirar essa visão. Infelizmente, nós não vamos ter tempo para avançar nesse debate, mas hoje, como a gente costuma fazer aqui, a Anita Blian e eu, a gente faz um aperitivo, né? Você aparece e depois a gente combina, agenda um outro papo mais longo. O pessoal está comentando aqui, quer ver o que eles estão falando? Deixa eu só pegar aqui, Robson Silva está dizendo, no século XIX os maçons eram liberais e abolicionistas. Leila de Almeida Castilho, a maçonaria não é bolsonarista, como não é petista. Eu tinha destacado aqui que eu falei da loja da minha cidade, enfim, existe aí uma heterogeneidade. Vou passar para o Anita Blian. Hoje eu estou tendo que cortar o microfone do Anita porque está dando uma reverberação muito forte. Vou passar para ele. Considerações finais, Anita, já deixa assim o seu alô, o seu convite.
para a questão das inscrições também, e depois eu dou um alôzinho e o Ricardo encerra para a gente aqui. Passando para você, Anita Blian. Primeiro, para agradecer o Ricardo, o Conde, os amigos e as amigas que nos acompanharam aqui pelo diálogo nessa sexta-feira. Pedir para aqueles que não conheçam o meu canal aqui no YouTube que se inscrevam, leva meu nome, Rogério Anita Blian. Eu estou no Twitter, estou no Facebook também, onde também tem uma fanpage. Gostaria que, se vocês pudessem, nos acompanhassem. Estarei hoje às 22 horas com o Vinícius Segala, amanhã no Bom Dia 247, e às 16 horas vou promover um encontro de 5 youtubers no meu canal. Roberto Cardoso, Cris Grazina, Carlito e Rony Teles. Nós vamos conversar às 16 horas lá no meu canal, estão todos convidados. Hoje eu estou com o Vinícius Segala, amanhã estou com os youtubers, e estou no Bom Dia 247 também, amanhã às 10 horas. Muito obrigado ao Conde, sempre um prazer. Obrigado, Ricardo, e obrigado a todos que nos acompanharam. Anita Blian está no Bom Dia 247, mas vai ser bom o Bom Dia amanhã, que beleza. Eu quase vou acordar cedo para participar desse Bom Dia também, viu? Obrigado, Anita. Vou passar agora para o Ricardo, para fazer as suas considerações finais aí, Ricardo. E a gente, inclusive, para o pessoal que quer conhecer, se tiver um site, se tiver alguma fanpage, algum perfil, pode dar a dica aí para todo mundo. Com você. Nós temos nosso canal, nossa página no Facebook, né? Maçons Progressistas do Brasil. E temos um canal no YouTube, que essa entrevista provavelmente estará lá, se permitirem. Né? Não, agradecer o espaço, Conde e Anita. Como eu disse, me sinto à vontade, porque eu assisto os dois. Inclusive, Conde, se me permite, eu deixei aqui reservado. No Távola da semana passada, vocês falaram, o Miguel falou do Zé Rodrigues, né? O Zé Rodrigues tem esse livro aqui, que é a Trilogia do Tempo. Do Templo. São 3 livros, obviamente, por ser uma trilogia. Né? E esse primeiro volume, o Zé Rodrigues era maçom, grau 33. Nesse primeiro volume, ele fala de uma maneira fantástica toda a saga, toda a construção de como o sujeito se torna um maçom. Né? Porque a maçonaria nada mais é do que um trabalho pessoal de a construção de um templo de Salomão, que antigamente os maçons operativos faziam, de desbastar a pedra bruta, quebrar a pedra, né? e erguer catedrais, erguer templos. E hoje isso, na maçonaria atual, especulativa, é a construção do nosso templo, é nós nos construirmos homens melhores, sujeitos melhores. E esse livro é fantástico. Então eu sei que tu vai entrar agora no Távola Quadrada. O Zé Rodrigues é uma pessoa fantástica, tem relatos dos irmãos que conheceram ele, que inclusive falamos na semana passada sobre isso, e esse livro, ele trata como foi a construção naquela época, né? Mas trata da construção do templo, mas ele é totalmente maçônico, ele é totalmente da toda a trajetória, do aprendiz até o mestre, que seria muito bom. Né? Bacana. Vou falar para o Miguel Paiva, para o Aroeira, daqui a pouco a gente está indo. Inclusive, eu preciso terminar aqui para justamente abrir o link lá para a nossa transmissão. Quero agradecer, meu Ricardo Castilho. Prazer falar com você novamente. Obrigado pela presença aqui. Anita, querido, tem que arrumar esse som depois aí. Bom. Também que prestigiou. Diga, Ricardo, o que foi? Obrigado ao público também que prestigiou, falei. O público aqui, o público curtiu muito. Depois você vê as mensagens, eles estão falando aqui, parabéns pela entrevista que desmistificou a imagem da maçonaria. Saulo Cruz está dizendo aqui. E, Anita, boa sorte. Eu vou abrir seu microfone um segundinho aqui. Eu tenho que fazer delicadamente para não dar eco. Peraí. Pronto. Um pedido aqui que chegou para mim, eu tenho certeza que você vai gostar de compartilhar, é uma ação de solidariedade às vítimas do coronavírus que está sendo proposta pelo Djalma Bom. É a ação da chama. Então, eu gostaria que... Eu fiz uma entrevista com ele esses dias, e ele fala de uma ação toda sexta-feira, às 20 horas, de acender velas nas janelas, tomando cuidado, né, com as cortinas e tudo mais, mas acender velas nas janelas para lembrar as vítimas do coronavírus, a ação do Djalma Bom, que ele pede aqui que nós repercutamos. Maravilha, obrigado, Rogério Anita Blian, obrigado, Ricardo Castilho, obrigado, público maravilhoso que esteve aqui no nosso Conde Anita de sexta-feira. Sexta-feira que vem nós estamos juntos de novo. Obrigado, encerrando. E daqui a pouco tem Távola, fim de tarde. Valeu, gente.